Olá, turminha! Hoje a nossa videoaula é sobre produção textual. Toda produção textual, quando nós vamos começar ela, nós pensamos logo em quê? No título, né? Um bom título, ele deve resumir o assunto que será abordado no texto. Então, o seu título, ele sempre vai ter que ter uma ligação com o texto que você vai escrever. A nossa atividade de hoje vocês vão fazer uma narração. No final desse vídeo eu vou estar explicando como é que vocês vão fazer. Mas para vocês narrarem, vocês vão ter o quê? Que saber o que é uma narração, certo? O termo narrar significa contar sobre algum acontecimento. Pode ser verdadeiro ou inventado. Mas no caso da nossa atividade de hoje, tem que ser algo que seja verdadeiro, tá bom? Vamos ver agora os elementos de uma produção textual. O que você precisa ter para fazer uma produção textual? Primeiramente, vocês têm que fazer o título, que a gente já viu lá a definição do título, né? Depois, vocês vão fazer o primeiro parágrafo, que é a introdução da atividade de vocês. Certo? Então, é o seguinte, a introdução, você vai fazer um início, né? Você vai dizer como, você vai contar como vai ser feito o segundo e o terceiro parágrafo, né? Você vai introduzir, você vai começar. Introdução significa começar, né? O desenvolvimento vai ser o nosso segundo parágrafo. Você vai desenvolver aquela ideia que você deu no primeiro parágrafo. E no terceiro parágrafo seria a conclusão, que você vai concluir o que você quis dizer, o que você quis falar em todo aquele texto, certo? Como vocês são do 5º ano, vocês têm que ter no mínimo 15 linhas para fazer a produção de texto de vocês, certo? Menos do que isso não dá, gente. Vocês não podem fazer menos de 15 linhas. Outra coisa, não esqueçam o recuozinho do parágrafo. Recuo. O que é o recuo? É aquele espacinho que você dá quando você vai começar um parágrafo, certo? De um dedinho. Outra coisa, vocês prestem atenção na questão da pontuação na hora de fazer o texto de vocês, certo? Questão das letras maiúsculas nos lugares certos. Onde é que eu boto letra maiúscula? Depois de um ponto, depois de uma exclamação, depois de uma interrogação. Porque o texto de vocês pode ter uma pergunta, né? No caso vocês quiserem indagar alguma coisa. Então terminou, botou um ponto de interrogação, você vai lá e começa com letra maiúscula. Nome de pessoas e nome de lugares também com letra maiúscula. Então eu gostaria que vocês prestassem muita atenção em relação a isso, certo? As dicas essenciais para escrever um bom texto, certo? Para a gente escrever um bom texto, gente, a gente tem que manter o hábito de leitura e escrita. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer para os meus alunos: quem lê mais, sabe mais. Porque quando você lê, você começa a prestar atenção como escreve certas palavras que você tem dúvida. Você vai ver como é a estrutura de um texto, né? Como faz o parágrafo. Então, assim, mantenha o hábito de leitura. Eu sempre estou enviando aqui no grupo uns textozinhos para vocês lerem. Mantenha esse hábito, certo? Leiam em voz alta o texto de vocês. Primeiro vocês podem ler silenciosamente, depois ler novamente em voz alta, para poder vocês entenderem bem o texto. Porque quando a gente escuta o que a gente lê, a gente absorve melhor aquilo que a gente está lendo, certo? Ter conhecimento das novas regras gramaticais, prestar atenção na grafia, na pontuação, nos parágrafos, na concordância. Gente, letra é muito importante. Olha, quando vocês vão fazer uma produção textual, antes de vocês finalizarem ela, façam um rascunho. Porque às vezes quando a gente vai passar para o papel para fazer a principal, às vezes a gente tem uma ideia que a gente muda, quer colocar outra coisa, né? Então façam a leitura do texto de vocês façam um rascunho
onde vocês podem rabiscar, riscar, mudar de ideia. Façam um rascunho bem feito, depois vocês passem para o livro, porque assim vocês vão ver que a produção textual de vocês vai melhorando muito, certo? Seja criativo e espontâneo. Não precisa você, ai meu Deus, eu vou fazer um texto de quê? Não. Tenha calma, respire fundo. Seja criativo, seja espontâneo naquilo que você quer escrever, certo? Não utilize palavras de baixo calão, não falem palavrão nas produções textuais de vocês, certo? Se distancie da linguagem coloquial, informal. Eu vou botar aqui fulano, e aí eu tô... Não. Sejam mais coloquiais, sejam mais formais, né? Porque o texto de vocês, quando vocês vão fazer, vocês estão falando para alguém que vai ler, né? Então, aquela pessoa que vai ler o seu texto, ela vai saber como você é através daquele texto. Então você fale como se não conhecesse o leitor, né? Porque quando você conhece alguém, você costuma usar algumas gírias. Evitem gírias, tá? Na produção textual de vocês. Vocês tenham opinião, façam críticas próprias, né? Digam o que vocês acreditam, o que vocês acham daquilo. A opinião de vocês é muito importante. Muita atenção na relação da lógica das ideias, porque às vezes vocês vão fazer uma produção de texto, aí o primeiro parágrafo você fala uma coisa, no segundo outra, no terceiro outra, e quando você vai juntar o texto, ele não tem aquela coerência, a gente não sabe o que é que você quis dizer na realidade. Então, quando você vai fazer um texto, procure abordar um tema só, uma coisa só, certo? Cuidado com repetição de palavras, tá? Procurem não repetir muito a mesma palavra, tá? Não se afaste do tema ou do tipo de texto proposto, que foi aquilo que eu acabei de falar para vocês. Façam rascunho para evitar rasuras, mais uma coisa que eu falei lá atrás para vocês. Se necessário, leia o texto em voz alta. Você lê no seu texto em voz alta, você sabe onde você pode botar uma vírgula, onde seria um ponto, certo? Cuidado com a repetição de palavras e ideias. Se você já disse uma coisa, você não precisa repetir, porque a pessoa que leu já entendeu, certo? Não utilize palavras ou expressões que você não conhece. Se você não conhece uma palavra, não queira ser... eu vou botar essa palavra aqui porque é chique. Não. Não coloque palavras ou expressões que vocês não conheçam. Se necessário, procure um dicionário. Eu não tenho um dicionário, procure o Google. No Google tem todo o significado das palavras. Seja claro naquilo que você quer escrever, tá bom? Então, gente, a nossa atividade de hoje é lá no PAIC, volume 1, página 66. Lá vai ter escrito o seguinte: com a chegada do ano letivo, você deve ter muitos projetos em mente. Quais são os seus planos para 2021? Lá no livro de vocês vai ter 2018, mas vocês vão dizer quais são os seus planos para 2021, tá? Escreva um texto relatando o que você espera aprender na convivência com o professor e com os colegas. Capriche na letra, na organização das ideias. Bom trabalho, certo? Qualquer dúvida que você tiver, procure o professor no privado, que a gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Não esqueçam, 3 parágrafos, 15 linhas. Procura organizar a ideia de vocês e não repitam muito as palavras. Beijo e até a próxima aula.